li um livro bastante engraçado, era sobre dopamina, mas depois tinha lá umas páginas muito interessantes sobre os Estados Unidos e que falava disso, dessa diferença cultural, não é, entre os Estados Unidos e a Europa. E isso vê-se muito porque os Estados Unidos, a comparar com a Europa está a ficar para trás em tudo em termos de inovação. A Europa é a campeã da regulação. A Europa é a campeã da regulação. Sim. Isto não são eleições europeias, mas deixa-me só falar 5 minutos sobre isto. A Europa é a campeã da regulação e está a ser ultrapassada não só pelos Estados Unidos, mas também pela Ásia. E da imigração. Podemos falar disso também. Mas basicamente nos Estados Unidos há muito mais a cultura de arriscar, não é? Como tu sabes. E em todos aquilo depois citava lá vários estudos e também sondagens, e era muito interessante ver que a maioria das pessoas na Europa preferia ser empregada e a maioria das pessoas nos Estados Unidos preferia começar a ser o seu próprio empregador, digamos assim. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante, essa diferença cultural depois reflete-se no resto, porque eles lá não só têm acesso mais fácil a capital, como também os investidores, como têm essa cultura de menos aversão ao risco, investem em projetos de 2, 3 putos, começaram aqui uma startup completamente seed, investir, enquanto na Europa os investidores preferem coisas mais estáveis. E depois, agora falando de imigração muito rápida, aquilo, por acaso depois citava um outro estudo engraçado, que era um bocadinho efeito bola de neve, que era os Estados Unidos são uma nação de imigrantes, sempre foram, sim. Irlanda, italianos, agora pessoas de todo o mundo, os CEOs das tecnológicas agora são todos indianos, etc. E aquilo tinha um ponto. E aos xenófobos do caranças, pá. E aquilo tinha um ponto interessante, que é que eles diziam que pessoas que emigram, basicamente do seu país, tinham uma variação qualquer de um gene que produziam mais dopamina. E por isso tinham menos aversão ao risco. E emigravam, iam para os Estados Unidos, porque também era esse sonho americano e o país onde há mais essa hipótese de arriscar e conseguir. E depois aquilo era bola de neve. Porque tu estás a levar as pessoas que já têm esses níveis mais de arriscar para ali, para produzir ali, para passar isso aos seus filhos, e é uma bola de neve que estás a tirar de outros países e a pôr tudo ali. Mas não é só isso. Isto achei interessante, não sei se... É interessante e faz sentido, mas não é só isso, ainda acrescento que e não é essas pessoas que têm essa vontade de fazer mais, é o facto de quando tu és imigrante... Sim, chegas lá tão mal, estás a ver, que tu queres à força toda, tipo, melhorar, estás a ver? Sim, mas imagina, acho que há casos e casos, por exemplo, a Europa tem um problema também nisto da inovação, que é, estes mega engenheiros muito bons, etc., que é pessoal que não vive mal e não está mal, vai para os Estados Unidos. E por isso, claro que aí também é uma parte cultural, e mesmo os que ficam, que é outro problema, estão cá, mas estão a trabalhar para empresas americanas. E por isso é que tudo o que é inteligência artificial, etc., nós estamos a ficar para trás. A Europa está toda contente porque passou isso acontece o AI Act, passou a regulação. Os nossos developers, os nossos programadores, eu não sei dizer uma percentagem, mas uma boa fatia do bolo dos nossos developers trabalha para empresas de fora. Sim. E tu só não tens mais imigração por isso. Porque desde a pandemia há muito trabalho remoto e por isso as pessoas estão cá, mas a trabalhar para fora, senão ainda tinhas mais imigração. Porque essas é que estão bem. Essas é que estão bem, porque estão no país delas. Estão ao sol, a receber mais e a pagar menos. Exatamente. Mas ouve, isso é um problema real, sobretudo para Portugal, porque cada pessoa, nós por ano, há para aí 70, 80 mil pessoas que emigram. Dessas 70, 80 mil, mais ou menos 20 mil são licenciados. Cada pessoa dessas custou-nos, contribuintes que pagamos a educação, só em educação, mais ou menos 100 mil euros. Meu Deus, 100 mil euros? Sim. 100 mil euros por pessoa. Vida, ok? O miúdo entrou para o primeiro ano e saiu na faculdade. Né? Saiu no fim da faculdade, no caso destes licenciados. 100 mil euros. Mas isso se for sempre em público. Sim, isso for sempre em público, claro, mas a grande maioria está no público. Certo. Vezes 20 mil euros, todos os anos. Olha, só para dizer que por acaso estudei sempre no público, menos na faculdade. Portanto, se calhar eu gastei tipo 70 mil euros. Está bem, mas tu estás cá. Sim, mais barato. Mas tu estás cá. Certo. Estás a ver? Já dei muito mais do que isso. Pronto, mas estás a perceber o que eu estou a dizer? 100 mil euros vezes 20 mil. Pá. É muito dinheiro. É muito dinheiro todos os anos que é completamente desperdiçado. Tipo, estas pessoas estão a ir para fora. Nunca tinha pensado dessa forma, mas faz todo sentido, sim. Não, porque tens custos associados. Nós claro. todos os anos tens de pagar a escola, os professores, as refeições, etc. Nós todos os anos estamos a perder milhares de milhões com as pessoas que estão a sair.
E pior do que isso, não só foi investimento perdido, digamos assim, elas não estão a contribuir para a segurança social cá, não estão a criar emprego cá, não estão a pagar impostos cá, não estão a ter filhos cá, estão a ter noutros países. Isto é tudo dinheiro que está a sair. Certo? Ou a deixar de entrar. Sim, neste caso a deixar de entrar e pronto, e eles a produzir noutro sítio. E hoje Portugal é top 10 do mundo em percentagem de imigração. Nós temos 20 e qualquer coisa por cento da população imigrada, top 10 do mundo. Tu olhas para a lista e são só países que tiveram guerras praticamente que estão à nossa frente, há lá uma exceção à outra. Efetivamente eu acho que isso é um dos principais problemas também para aquela parte do crescimento, porque as pessoas que se licenciam, que são qualificadas, etc., estão a ir produzir crescimento económico para outros países. Porque são inteligentes. É pá, claro, eu não estou a dizer que a culpa é delas, não é? Se tens esta economia aqui de baixos salários, etc., e de impostos altos... Ele ia dizer de merda, mas depois arrependeu-se. Já ia dizer várias vezes e, Exato, e parei. exato. Pá, as pessoas saem, e por isso nós temos também de criar condições para que elas regressem, e nesse sentido, o governo, a maioria das coisas, acho que não fez nada bem, mas houve uma ou duas que fez bem, e aquilo do IRS regressar, que é um grande benefício fiscal para as pessoas voltarem, eu até QB concordo, se bem que depois isso não basta para uma série de pessoas, que há outras condições que são precisas. Mas isso é um dos maiores problemas. E depois acontece, obviamente, que nós estamos a ter a imigração e que para substituir estas pessoas de alguma forma é preciso, mas que não têm o mesmo nível de qualificação. Certo. E isso economicamente também é um problema grande. Certo, porque pagaste 100 mil euros por pessoa, Yeah. Pessoas formadas, e depois entram pessoas que não são formadas. Certo. Portanto, É isso. é um downgrade, no fundo. É. Não estamos a ser xenófobos a dizer, só porque vieram daqueles países. Não são formadas, e a formação custa Claro, dinheiro. eu acho que as pessoas percebem completamente isso. Aliás, no outro dia saiu um dado a dizer que os imigrantes estavam a dar lucro à segurança social, estavam a produzir, etc. É a tanga que o PS quer que se saiba, porque depois tens que ver os custos todos associados, não é? Sim, só mas o que entrou. eu acho que eu não faço ideia, não li. Isso é como a Uber, fatura muitos bilhões, mas quantos é que gastam mais do que o que faturam, meus amigos? Certo, mas aquilo supostamente já era tendo essas contas, mas eu não li o relatório, mas eu até dou de barato que aquilo, pelo menos agora no curto prazo, possa estar a acontecer. A questão é que o valor acrescentado das atividades não tem nada a ver, porque é verdade, nós precisamos de muitas daquelas pessoas para a construção, para os restaurantes, etc., para as entregas, etc., mas nós estamos a exportar pessoas muito mais qualificadas, não é? E depois, efetivamente, isso é um problema, mas também só criando condições para as pessoas não emigrarem é que isso fica resolvido. Lógico. O problema é que isso vai demorar muitos anos. Vai, claro, E se continuarmos à esquerda vai demorar centenas ainda vai demorar de anos. mais. Mas eu, na senda de não querer prometer nada em troca de votos, sou muito realista e acho que Portugal pode ser um dos melhores países da Europa, mas precisa aí de uns 20 anos No de mínimo. reformas. Okay? Nenhum governo vai resolver tudo em 4 anos. Claro, é impossível. Completamente impossível. Mas isso é o problema de serem 4 anos só. É que para muita gente vão pensar que é muito tempo, mas a verdade é que é pouco tempo para reestruturar, não é? Não, e depois tu não consegues fazer as reformas todas ao mesmo tempo. Certo? Não é? Isto se pensarmos bem e fazendo uma analogia, não há nenhum treinador que chegue para reformular uma equipa e que seja campeão logo. Não é? Nós vemos, eu não sei se tu és portista ou não, se não és devias, eu sou portista e vejo, pronto, o Porto agora não tem estado bem, mas o Sérgio Conceição, quando entrou no Porto, o Porto estava de rastos e ele conseguiu reestruturar, demorou o seu tempo, não é? E é um clube que teve nos últimos 30 anos a ganhar praticamente tudo, que agora já não está como estava e está a precisar de uma reestruturação, é normal, não é? Claro. Pronto, e vai demorar o seu tempo a reestruturar para ser o Porto que é. Sabes que o Vilas Boas vai usar este clipe agora. Se calhar, não sei, é possível. Olha, isso é que era um debate bom para fazer antes das eleições do Porto. A ter o Vilas Boas, não é? Era interessante. Não, pá, é o Porto, é qualquer clube, um governo, é qualquer empresa, enfim, precisas de tempo para o fazer e tive pena, e isso digo abertamente, tive pena na altura do Passo Escolho, porque eu até tenho pena do homem, que ele envelheceu, coitado. Ele tentou, mas depois já sabemos que a máquina do PS não brinca, não é? E há outra questão, que é, há muitas destas reformas que é preciso fazer que são impopulares. Sabes o que eu quero dizer? É isso, é muito o que era como eu estava a dizer há pouco, não é? Tu queres, não é possível explicar certas coisas
para as pessoas entenderem facilmente isso. Certo. E vais cair no impopular. E a questão é, tu vais ter eleições, percebes? A seguir, tu tens eleições, por isso das duas uma. Então porque é que tu não és tipo popular, dizes coisas tipo que as pessoas gostam de ouvir e depois aplicas aquilo que realmente queres? Porque é que não fazes Então, isso? mas mesmo a seguir, é isso que eu estou a dizer, em 4 anos dá para fazer muita coisa, mas dá para fazer tudo. E tu vais ter eleições, não é? E acho que foi um bocadinho isso que aconteceu ao Passos Coelho também, que é, efetivamente, ou tu tens uma grande comunicação, e isso o PS tem, e consegues equilibrar, ok, estas reformas algumas são impopulares, mas vais fazendo aqui outras coisas e vais gerindo e fazes esse equilíbrio. Ou então, se tu fores direto, fizeres só as reformas e tiveres uma má comunicação, nas eleições a seguir já foste e já não consegues continuar as reformas. Certo? E agora levamos com 9 anos de nada. Tens que que- contrabalançar, não é? Ou seja, as tuas reformas com um marketing, vou-lhe chamar assim, não é? Porque vocês têm essa luta. Sim, é difícil. Isso é uma cena que... Não, isso é uma cena diária para todos os Mas políticos. isso é uma cena que me faz muita confusão, que é, e eu já tinha falado disso noutro, foi com a Rita Matias até, que é o facto destes clubismos que existe e, pá, olha, diz-me, Bernardo, quanto dos 4 anos de eleição, na verdade, e sendo o mais verdadeiro possível, quantos meses é que tu achas que, ou seja, dos 4, não estou a dizer que é seguidos, ok? Imagina, se tu tivesses que dar um número, uma percentagem de 0 a 100, em que tu dizes, olha, Tiago, do nosso tempo, do nosso partido e dos outros, não é? Dos partidos no geral, o partido gasta 70% para o país, 30% para eleições, qual era a percentagem que tu dirias? Eu sei que é ingrato, pensa só, não é tipo, só isso, à toa, não é um número certo, sim. é impossível saber isso. Claro, e não é só isso. Eu acho que essa pergunta depois também depende muito da condição em cada partido está, porque uma coisa é seres um partido de governo, ou um partido que já existe, outra coisa é seres um partido de partido oposição, novo, ou um partido de oposição, sim. no nosso caso também novo, que se está a estabelecer, etc. Mas eu diria que isso é quase uma coisa, tipo, não é uma porcentagem, isso é o dia-a-dia e tu tens de fazer esse equilíbrio entre, por um lado, ter um partido a funcionar, porque tu precisas do partido a funcionar para expor as tuas ideias. Por outro lado, expor as tuas ideias para o país, mas sempre tendo em conta toda esta parte de comunicação que é preciso ter, que é, será que as pessoas vão entender isto ou não? E como é que eu posso explicar de modo... Então, num dia, tu Percebes? trabalhas quanto para o país, porque não deixas de estar a trabalhar para o país, e quanto é que trabalhas para o partido? Percebes onde é que eu estou a chegar? Não, imagina, se for no sentido de fazer coisas para o partido, digamos assim... Depende se tu és dirigente do partido ou não. No meu caso, eu sou, por isso, pá, não sei, diria que num dia na Assembleia, sim, deve ser pá, aí 1 hora para o partido e o resto do tempo todo o dia na Assembleia, por isso. Ou seja, tipo, Mas imagina, eu depois posso... Tudo isso é muito... As linhas são muito tenues, porque imagina, eu saio da Assembleia, se me convidarem para ir falar uma coisa à televisão, quer dizer, estou a falar em nome do partido e estou a vender o partido, não é? Isso não é trabalho parlamentar. Se eu tiver uma reunião na direção do partido à noite, isso é trabalho para o partido, não é trabalho, como tu estavas a dizer, para o país, digamos assim. Mas também há muito trabalho. Sim, não deixa de ser para o país se for uma reunião do partido, porque pode ser para apresentar alguma coisa para claro, o país, não por isso é é por que aí. as linhas não são assim tão fáceis. Por isso é que eu estava a dizer, opá, dizes um número aleatório, olha, se tivesse que pensar, opá, 95, 5, estás a ver, não sei, estava a dizer à toa, mas se não consegues dizer, tudo bem, eu não é porque isso. Como é que eu vou te explicar? Há pessoas que não, isto depende da função das pessoas. Há pessoas que a responsabilidade no partido é organizar eventos do partido. Pronto. Isso é, essas pessoas conseguem fazer essa distinção. A minha parte no partido é política, por isso está muito ligada com o meu trabalho parlamentar. Tu não achas que... Eu acho que isto está tudo trocado, para ser o mais honesto possível. Eu acho que um político é um bicho, desculpa, Bernardo, não é? Porque é um bicho também. Não é isso, eu acho que o político é... Ou seja, o político é um bicho que tem que conseguir captar a atenção das pessoas para votar no partido dele, mas depois também tem que conseguir pensar em reformas e mudança e melhorar o país, não é? Mas ou deve. Ou piorar, não é? Que é o caso do PS, pronto, também é aquilo que eles pensam, não devem pensar, aliás não pensam, pronto. Mas a verdade é que, diz-me quantos políticos é que trabalham, ou seja, por exemplo, quantos ministros é que trabalham na área que eles se formaram?
Certo, isso aí não sei, não faço ideia, mas claro que há casos, quer dizer, Pedro Nuno acho que não tinha nada a ver com a habitação ou com a infraestrutura. Pronto, então agora explica-me porque é que uma pessoa que não tem nada a ver com habitação, que nunca estudou o tema, como é que é ministro da habitação? Explica-me isso. Não seria muito mais fácil contratar uma pessoa que fosse máquina, nem que tivesses que ir buscar lá a outro país e dizer assim, olha, tens aqui 1 milhão de euros por ano. Estou-me a cagar, se é 1 milhão para o país não é nada. Não é nada. Se aquele gajo nos resolver o problema da habitação, claro, e nos fizer ganhar muito mais, vais buscar. O problema é que eu acho que o país não tem que ser gerido por políticos. Desculpa. Não tem. Os políticos é que têm que saber pôr as pessoas certas à frente dos ramos que nós temos que melhorar. E isto não avança porque, repara, tu numa empresa, tu não pões uma pessoa que é boa em joalharia a tratar de contabilidade. Portanto, se não fazes isso numa empresa, porquê é que tu fazes isso no nosso país? Estás a perceber? Isto é tão grave, não? Tão grave. Eu no outro dia também estava a ter essa conversa. Eu acho que é um equilíbrio que é preciso fazer, porque há uma parte quase de tecnocracia, digamos assim, que tu sabes, ok, este gajo é muito bom tecnicamente, este gajo é especialista nisto, temos de pôr este gajo aqui. Por outro lado, também há uma parte que eu acho que é importante de legitimidade democrática, digamos assim. E eu acho que o equilíbrio está alguns no meio disso. Tipo, a mim convém, acho eu, que a pessoa perceba do tema, mas a pessoa também não tem de ser a maior especialista no tema. Tem a ter uma equipa de especialistas no tema que ela consiga coordenar bem. Por outro lado, há aqui um segundo nível, que é, eu acho que há efetivamente muitas funções onde não devia estar ninguém, porque o Estado nem sequer devia estar. Ok? E isso, por exemplo? Vários. Posso-te falar, por exemplo, de tudo o que tem a ver com transportes, que o Pedro Nuno tinha essa pasta. Eu acho que o Estado tem um papel em garantir que existe infraestrutura. Ok? Uhum. Nós precisamos de uma linha de comboio que permita alta velocidade. Ok? O Estado, nem precisa de ser o Estado, pode ser o Estado em parceria com privados, trata de construir ou de mudar a linha caso ela já exista. Garante a infraestrutura. Uhum. A operação em si são empresas privadas a fazer. Ponto. Eu não preciso que o Pedro Nuno Santos esteja a dar indicações a uma empresa pública que é a CP para operar uma linha de comboio. Se há empresas privadas na Europa a fazer comboio, nós também vamos ter empresas privadas a operar comboios em Portugal. Ponto. Uhum. Nem o Pedro Nuno Santos, que obviamente não é especialista em comboios, nem outras pessoas, mesmo que sejam especialistas em comboios, têm de estar a gerir uma empresa pública aqui. Pode haver concorrência, ponto. É um mercado onde há concorrência. E por isso há uma série de funções e de sítios onde o Estado está que eu acho que nem deveríamos ter essa discussão de a pessoa tem de ser especialista ou não, porque nem sequer deveria estar. Percebes o que eu estou a dizer? E há exemplos, isto é um exemplo mais macro, não é? Como a TAP dentro dos transportes também seria um exemplo, mesmo a nível dos barcos que fazem travessias, isso sobretudo de Setúbal para Lisboa também é um fator. A mesma coisa. O que estás a dizer é que o país tem que garantir que há infraestruturas, seja transportes ou de outras áreas. Não tem que estar envolvido e depois tens as empresas privadas a competir. O que tu podes fazer é, para casos excepcionais em que achas que tem de haver serviço público e as empresas privadas não há, contratualizares com uma delas a dizer eu pago-te X e tu operas-me aqui. Eu explico muito rápido. Os Correios, os CTT foram privatizados. Há efetivamente aldeias no meio do nada onde se calhar não é rentável a nenhuma empresa privada ir lá dar correio. Ok, o Estado faz um contrato com o CTT ou com quem for a dizer nós pagamos-te isto e tu entregas aqui. Ponto. Okay? Não é preciso haver uma empresa pública de correio